Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a dor de ouvido. Ela pode acometer pessoas de todas as idades. O incômodo nem sempre manifesta uma doença. Afinal, a entrada de objetos estranhos, endurecimento da cera ou contato com água contaminada estão entre as possíveis causas. Por vezes, o desconforto passa espontaneamente, mas é preciso estar atento quando a dor de ouvido é intensa ou associada a sintomas como febre e mal-estar. Nesses casos, a condição requer avaliação médica para impedir agravos como o avanço de inflamações para outras partes da cabeça, incluindo o cérebro. Neste artigo, apresento os sinais de alerta, assim como patologias e o tratamento para a dor de ouvido. Caso esteja buscando ajuda médica, dá para marcar uma teleconsulta ou ser atendido de forma imediata via plantão 24 horas na telemedicina. Sobre o que causa dor de ouvido. Queixa comum no pronto-socorro e no consultório médico, a dor de ouvido pode ser provocada por diversos fatores. Devido à sensibilidade da região, mesmo pequenos objetos podem desencadear agressões que resultam em dor. Geralmente, o incômodo é agudo, ou seja, aparece subitamente, e tende a aumentar quando a região é tocada. Esse desconforto pode ser consequência de traumas, infecções ou mesmo se manifestar como reflexo de problemas em outras partes do corpo. As principais causas da dor de ouvido são: entrada de água no ouvido, lesões pela introdução de hastes flexíveis, dedos, canetas ou lápis na orelha, acúmulo de cera de ouvido, cerume, na área interna, variações de pressão ao voar de avião, subir ou descer serras, por exemplo, doenças infecciosas como gripes e resfriados, provocadas por micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, patologias respiratórias crônicas, a exemplo da sinusite, bruxismo, ranger de dentes, gengivite e outras condições que afetam a saúde bucal. Nessas situações, quando o problema é de saúde bucal, ocorre a dor reflexa. Ou seja, sem relação com o ouvido. Se garganta inflamada dá dor de ouvido. Sim, é possível. Isso ocorre porque o agente infeccioso responsável pela inflamação na garganta pode alcançar o ouvido. Nesse caso, ela desencadeia um quadro inflamatório chamado otite média aguda. Assim, a inflamação se dá na parte média do ouvido e é mais frequente nos meses de inverno, devido à maior disseminação de doenças respiratórias. Lembrando que a orelha média é composta por uma membrana, tímpano, e 3 pequenos ossos que não são visíveis a olho nu. Esse é o trecho responsável por conectar a orelha externa, composta por pavilhão auricular e canal auditivo, à orelha interna, que contém a cóclea e estruturas que dão equilíbrio ao corpo, pertencentes ao sistema vestibular. Sobre zero que é bom para a dor de ouvido. Quando a dor é provocada por condições passageiras, como variação de pressão e entrada de água no ouvido, costuma passar de forma espontânea. Ou seja, não é necessário nenhum tratamento. Já nos casos em que a dor é muito intensa ou aparece junto a outros sintomas, é preciso passar em consulta médica para investigar sua origem. Infecções causadas por bactérias e fungos, por exemplo, requerem tratamento específico para prevenir complicações. Fique atento aos sinais abaixo: febre, mal-estar, perda de apetite, dor na cabeça e pescoço, secreção de pus, tontura, inchaço. Crianças pequenas também podem referir a dor puxando ou esfregando a orelha. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre remédios para dor de ouvido. Dependendo do diagnóstico médico, o paciente recebe terapia com medicamentos. Infecções bacterianas são tratadas com antibióticos, enquanto outros tipos podem ser combatidos com anti-inflamatórios. Normalmente, também é prescrito um analgésico como dipirona, paracetamol e ibuprofeno para alívio da dor. Saiba se cerumen serve para dor de ouvido. Assim como qualquer outro remédio, o cerumen deve ser receitado pelo médico.
Administrado em gotas, seu efeito faz amolecer a cera de ouvido, a fim de facilitar a eliminação e desobstruir o canal auditivo. Sobre remédio para dor de ouvido infantil. Geralmente, são usados os mesmos remédios que para o paciente adulto, com dosagem corrigida e em gotas. Cabe ao pediatra avaliar a causa da dor de ouvido e prescrever o tratamento adequado. Como saber se o bebê está com dor de ouvido? Pais e cuidadores devem se manter atentos a mudanças no comportamento de bebês, pois eles não conseguem explicar os sintomas da dor de ouvido verbalmente. O quadro costuma deixar a criança irritadiça e chorosa, balançando a cabeça e colocando a mão na orelha repetidamente. Outros sinais são febre e perda de apetite, porque muitas vezes a dor de ouvido vem acompanhada por dor de garganta e incômodo ao engolir. Se notar esses sintomas, procure um pediatra o mais breve possível. Sobre remédio caseiro para dor de ouvido. Dores leves podem passar com repouso, hidratação e alimentação saudável. Uma dica para amenizar a dor é aplicar uma compressa morna e seca, aquecendo um pano limpo com um ferro de passar ou secador de cabelo. Em seguida, basta colocar o pano morno sobre a orelha, tomando cuidado para que não queime a pele. Caso o incômodo seja moderado, você pode usar um analgésico para combater o sintoma, mas sem exageros. Afinal, a automedicação pode piorar o desconforto. Também não coloque água, álcool ou qualquer outra substância no canal auditivo, pois isso pode agravar o quadro. Como dormir com dor de ouvido? Dormir com dor de ouvido pode ser difícil, pois qualquer pressão sobre a área intensifica o desconforto. A dica, então, é repousar com a cabeça ligeiramente elevada, usando travesseiros para impedir movimentos bruscos durante a noite. Evite a entrada de correntes de ar no quarto. Como a telemedicina ajuda no atendimento à dor de ouvido? Optar por uma teleconsulta via telemedicina é um jeito prático para receber assistência de qualidade sem sair de casa. Essa opção previne a exposição ao frio e outros fatores capazes de piorar a dor de ouvido. Usando a plataforma Morse, você marca o atendimento com o otorrinolaringologista, clínico geral ou pediatra em poucos cliques e não precisa esperar dias para passar com o médico. Acesse nossa página de agendamento, selecione o profissional de sua preferência e agende uma teleconsulta. Se estiver com desconforto intenso, também dá para receber cuidados imediatos através do plantão médico 24 horas e consultar agora mesmo, acessando o site da Morse. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morse para ser atendido no conforto da sua casa.